Evangelho de Marcos, capítulo 2, nós vamos ler hoje, irmãos, do versículo 1 até o versículo 12. Amém? Estas são as palavras de Deus. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Amém. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua misericórdia. Abre o nosso coração para recebê-la, Pai. Me usa como instrumento nas tuas mãos, que seja o Senhor a falar e não eu, que em nome de Jesus a tua palavra possa penetrar no nosso coração e nos transformar. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, depois da primeira viagem missionária de Jesus, ele volta para sua casa em Cafarnaum e a casa dele fica lotada de gente que queria ouvir do que é que ele estava ensinando. E aí vem esse paralítico carregado por 4 amigos, mas a casa de Jesus estava muito lotada, não dava para eles entrarem, e eles não podiam perder tempo, não podiam perder a viagem de jeito algum, decidiram então que eles iam fazer o quê? Furar o telhado e descer ele por cordas. E Jesus, a Bíblia diz que ele reparou na fé desses 5, os 4 amigos e o homem aleijado. Então Jesus perdoou os pecados daquele homem, mas ele não foi curado imediatamente. Ele foi perdoado, continuou aleijado, continuou paralítico. E havia autoridades religiosas ali assistindo a cena, e eles acharam blasfemo que Jesus perdoasse o pecado de alguém, porque na mente deles eles pensaram, só Deus pode perdoar pecados, e eles não reconheceram Jesus como Deus. E Jesus, veja, não discordou deles no assunto só Deus pode perdoar pecados. Mas Jesus provou para eles que ele tinha poder para perdoar pecados, assim como tinha poder para levantar o paralítico. E aquele homem voltou para casa a pé, perdoado e curado. Aqui nessa história, Deus nos ensina várias lições, nós vamos hoje meditar só em 3 delas. A primeira é a relação e a diferença entre o perdão dos pecados e a cura das doenças. A segunda é que Jesus é o Deus que perdoa pecados. E a terceira é a importância dos amigos de fé. Então vamos para a primeira lição, o perdão e a cura. Existe, na verdade, irmãos, uma relação muito interessante entre perdão de pecados e cura de doenças. A Bíblia fala, por exemplo, que as doenças e a morte entraram no mundo por consequência do pecado. Então, sim, existe doença, existe enfermidade de todo tipo, como uma consequência da presença e do fato do pecado na história humana. Em outras palavras, se Adão não tivesse pecado no Jardim do Éden, ninguém teria câncer, ninguém teria Alzheimer, ninguém teria paralisia de qualquer tipo, nenhum tipo de infecção,
nenhum tipo de problema na veia, na artéria, no músculo, no coração, em qualquer órgão interno do corpo, nada. A Bíblia também fala de pessoas que estavam doentes por causa de um pecado específico que cometeram. Então existem casos na Bíblia que a doença não era só a consequência da presença do pecado em geral, mas era a consequência de um pecado específico que aquela pessoa havia cometido. Por exemplo, o rei Uzias, quando ele entra ilegalmente no Santíssimo Lugar para oferecer incenso como se ele fosse sacerdote, a Bíblia diz que ele fica leproso, aparece uma lepra bem no meio da testa, num lugar que ele não conseguia esconder de jeito nenhum. E ele fica leproso pro resto da vida dele por causa daquela desobediência. A Bíblia também fala do rei Herodes, que as pessoas começaram a falar que ele glorificar ele por causa do discurso que ele tinha feito, dizer fala como um Deus, não fala como homem. Ele aceitou aquela adoração e a Bíblia diz que o anjo feriu ele e ele ficou enfermo. Bichos começaram a comer ele, vermes, sabe lá Deus o que foi que deu, que doença que deu no homem, mas foi uma doença terrível. E ele morreu comido de bichos por causa desse pecado específico. Existem muitas outras situações na Bíblia em que a doença de uma pessoa está ligada a um pecado específico que ela cometeu. Mas a Bíblia também fala de pessoas que ficaram doentes não por algum pecado específico que cometeram. Então não é um julgamento que você pode fazer rápido. Ah, a pessoa está doente, cometeu algum pecado, está sofrendo, está sendo castigado. Você não pode fazer esse julgamento. Você tem que ir com calma. Existe, claro, esse tipo de situação, mas não é tão óbvio assim. E a Bíblia também fala de muitas pessoas, na verdade, que tinham enfermidades e que não tinham nenhum pecado específico para explicar aquilo, senão essa presença geral do pecado na humanidade. A Bíblia fala, por exemplo, de um cego de nascença que Jesus curou, e quando os discípulos perguntaram para ele, quem pecou? Ele ou os pais dele para que nascesse cego? E Jesus falou, nem ele nem os pais. Não foi nenhum pecado específico dele, nem dos seus pais, que causou essa cegueira nele. A Bíblia também fala do perdão e da remoção do pecado como algo que vai causar, vai resultar na saúde e na cura de todas as enfermidades. Porque, na verdade, na ressurreição, quando nós fomos ressuscitados em Cristo, não vai haver mais nenhum pecado, nem nenhuma doença e nem morte. No céu não vai haver nada disso. Então, sim, o perdão dos pecados vai nos livrar também das enfermidades. E existem exemplos na Bíblia de cristãos fiéis, e agora vem um outro ponto muito importante. Porque sim, o pecado causou a presença das doenças e das enfermidades, e no final da história da morte, nem sempre dá para você identificar um pecado específico que causa uma doença, mas às vezes existe essa situação. E o perdão dos pecados é, em última instância, a solução final para as enfermidades. Mas a Bíblia também fala de cristãos fiéis que ficaram doentes e não foram curados miraculosamente. Nem todos os cristãos na Bíblia, no Novo Testamento, na presença dos apóstolos, foi curado miraculosamente de alguma doença. A Bíblia fala, por exemplo, de Trófimo, que ficou doente em Mileto. Paulo não curou ele, deixou ele doente em Mileto, porque ele não sarou. Paulo tinha que vir embora. A Bíblia fala de Epafrodito. A gente lê lá em Filipenses 2,27, que esse irmão Epafrodito ficou tão doente a ponto de quase morrer. Não foi curado miraculosamente, embora a Bíblia diz que ele não morreu pela misericórdia de Deus. E Timóteo, a Bíblia fala que ele tinha doenças frequentes no estômago, por isso Paulo fala para ele, aí né, um merchan aqui para o nosso irmão Deco, Paulo fala para ele, olha, não tome só água, tome um pouco de vinho por causa das suas constantes enfermidades, as suas frequentes enfermidades, na verdade, no estômago. Então, ele não foi miraculosamente curado daquilo, e se, como algumas pessoas supõem, eu não tenho certeza disso, mas algumas pessoas supõem que o espinho na carne de Paulo era uma enfermidade, que ele foi pedir para Deus curar e Deus falou que não, era para ele aguentar.
Não sei, não tenho certeza se é, mas ele não é o único exemplo. Se for o caso, ele não é o último exemplo. O único exemplo, aliás, na Bíblia, de pessoas cristãs fiéis que estavam doentes e não foram miraculosamente curadas. Todas essas pessoas eram salvas, todas elas tinham sido perdoadas dos seus pecados. Mas veja, a destruição final da doença e da morte só vem com a ressurreição. É no final, quando Jesus voltar e nós somos ressuscitados, que acabou a doença. Até lá, mesmo as pessoas que recebem grandes milagres, no final acabam ficando doentes e morrendo. Lázaro foi ressuscitado por Jesus, olha que imenso milagre. Jesus não livrou ele só de uma doença, livrou foi logo da morte mesmo. E o homem morreu de novo. Lázaro não está por aí. Não foi arrebatado, ele morreu. Então, até a ressurreição final, até a ressurreição que vai ocorrer só quando Jesus voltar, ainda nós vamos enfrentar esse tipo de situação. Até a ressurreição, a enfermidade e a morte tem outro propósito, então, sobre a vida daqueles que são cristãos. Não é meramente como um castigo pela presença do pecado em geral ou pelo pecado específico. Veja, a enfermidade e a morte na vida de um cristão regenerado, justificado, perdoado, ela serve como um instrumento para Deus que Ele usa para nos aproximar dele. Por exemplo, veja, irmãos, que é quando um cristão morre que ele vai estar com Cristo. E Paulo fala também em Filipenses que ele estava na expectativa de ser morto por causa do Evangelho, e ele fala assim, olha, é bem possível que eu morra, né, aqui, mas e até se eu morresse eu não ficaria muito triste não, porque estar com Cristo é muito melhor. Veja como para ele a morte era um instrumento de aproximação de Cristo. Cristo, irmãos, quando morreu na cruz, ele derrotou a morte. Ele tomou a rédea da morte. A partir daquele momento, a morte, ela é uma escrava de Cristo. Ela serve os propósitos dele. A Bíblia diz que o diabo tinha as chaves da morte, não tem mais. Jesus tomou da mão dele. Então a morte agora ela tem um propósito muito, muito importante, que é nos fazer chegar mais perto dele. É através da morte que nós vamos nos encontrar com o Senhor. E esse paralítico vem a Jesus para ser curado, e é algo que todo mundo podia ver, porque você olhava para ele e você sabia que ele era paralítico. Um paralítico, além dele não conseguir andar, ele atrofia. A Bíblia não fala qual era o nível da paralisia dele. Talvez ele era paralítico só das pernas, talvez ele era paralítico, sei lá, do tronco todo, até os braços, do pescoço para baixo, não sabemos. Mas ele era um paralítico e todo mundo conseguia ver quando ele chegou que o que ele queria era ser curado. Mas chega uma pessoa tão obviamente doente, todo mundo fala, já sei o que ele quer. Mas ele não tinha vindo só para ser curado, ele também tinha vindo para ser perdoado. Tinha um pecado no coração dele, ele sentia a presença do pecado no coração dele. E ele sentia o quanto aquilo afastava ele de Deus. Talvez todo mundo olhava para ele e achava que a maior necessidade dele era a cura, mas ele que estava doente sabia que a maior necessidade dele era o perdão de seus pecados. E só ele e Jesus é que na verdade eram capazes de ver isso. Ele porque era ele, e Jesus porque é Deus e pode ver o que está no coração do homem. Então quando ele chega diante de Jesus, eu não imagino que ele tenha ficado decepcionado ao ouvir da boca de Jesus, filho, perdoados são os teus pecados. Ele não deve ter pensado, mas não foi para isso que eu vim. Eu acredito que naquele momento ele deve ter sentido, como é que ele sabe que era isso que eu queria? Que era isso que eu realmente precisava. Saber que Deus me perdoou, saber que os meus pecados foram lançados no mar do esquecimento e que Deus não me acusa mais, que a ira do Senhor foi tirada de sobre a minha vida.
Agora Jesus perdoa o pecado dele, só que ele não é curado imediatamente. E eu quero que você perceba aqui uma aplicação daquilo que eu acabei de trazer para você nos vários exemplos. Porque se o pecado é a causa da doença, em algum sentido, seja como um castigo de um pecado específico, seja como um castigo do pecado em geral, da presença do pecado na humanidade, quando Jesus disse para ele, perdoados são os teus pecados, aquela paralisia que aquele homem tinha, já não tinha mais esse propósito, certo? Ela já tinha outro objetivo. Aquela enfermidade já não era mais só para isso. Porque agora o pecado dele foi perdoado. Por que ele continua doente? Então quer dizer que aquela doença, naquele momento, ganha um novo significado. Ela tem um propósito agora, não só negativo, de castigo, de trazer justiça e juízo sobre um pecador, mas algo bom, algo glorioso, algo de construtivo, algo do tipo, isso daqui vai ser útil para glorificar o nome do Senhor, para fortalecer a fé desse homem, para salvar outras pessoas. Então, ela não é mais um castigo do pecado, ela se torna um meio para aproximar aquele homem mais de Cristo. E ela é um meio de revelar a glória de Jesus para os homens, quando o Senhor daqui a pouco curar a enfermidade dele. Então, sim, existe uma relação entre o perdão dos pecados e a cura das doenças? Com certeza. Com certeza existe. Todo aquele que for perdoado dos seus pecados será curado das suas enfermidades. Preste atenção nisso. Todo aquele que for perdoado dos seus pecados será curado das suas enfermidades. Mas a cura pode demorar algum tempo. Ela não precisa ser imediata, porque Deus pode ter propósitos benéficos e úteis para usar a enfermidade e a morte, mesmo sobre a vida de alguém perdoado. Como ele usa a morte para aproximar Paulo de Cristo, ele pode usar as enfermidades, as privações, as dificuldades para nos aproximar do Senhor. A cura pode demorar algum tempo, pode ficar reservada só para a eternidade. Algumas enfermidades vão ser curadas só na eternidade. Ninguém vai entrar canceroso no céu. Ninguém vai entrar na vida eterna com uma doença genética ou autoimune ou qualquer que seja a enfermidade. Todos vão entrar na glória completamente curados, porque todos vão entrar na glória completamente perdoados. Mas Deus pode ter propósitos para usar as doenças, as enfermidades, nessa vida, desse lado da eternidade. O que é que vai responder, então, se uma pessoa vai ser curada desse lado da eternidade ou não? Isso depende dos propósitos de Deus, que nem sempre são revelados. Algumas vezes eles são revelados, algumas vezes eles não são revelados, e sempre a gente tem, na verdade, uma visão parcial da revelação do Senhor. Porque Deus é infinito, irmãos. Os propósitos dele são muito mais altos do que os nossos. Então, a nossa visão daquilo que Deus quer para a nossa vida é sempre bastante limitada. Mas mesmo nós não entendendo toda a estrutura do propósito e do plano de Deus, tem algumas coisas sobre o plano do Senhor que você já precisa saber e ter no seu coração. Primeiro, eles sempre servem para o nosso bem e para a glória de Deus. Deus não planeja nada para nos afastar dele, para nos lançar para longe dele, não. O propósito de Deus, quando ele nos permite passar por situações como, meu Deus, a gente ouve essa situação da Deisiane, você imagina a angústia dessa moça, que ela está passando ali com essa enfermidade, graças a Deus está dentro de um tratamento, o fato dela estar fazendo tratamento já é um fruto da misericórdia e da graça do Senhor, porque ela poderia ter perdido a mão, né? Mas pela graça e pela misericórdia do Senhor, não, ela está fazendo tratamento, não perdeu a mão, mas o tratamento é difícil, é difícil. Será que tem possibilidade de, em tanto sofrimento, em tanta dificuldade, Deus transformar esse mal em bem? É possível que Deus transforme o sofrimento
E a situação que ela está passando em alguma coisa boa, sim, isso é uma proposição verdadeira que tem que ser recebida pela fé. Nós temos que acreditar que o nosso Deus é todo-poderoso e Ele é capaz de transformar o mal em bem, mesmo o sofrimento mais inexplicável do ponto de vista humano. Deus é capaz de transformar em bem. Agora, nós não podemos afirmar que esse homem não foi curado imediatamente por alguma falta de fé, porque a Bíblia claramente diz que o que Deus olhou, quando Jesus olhou para ele, o que Jesus viu foi fé. Ele não viu falta de fé. É diferente da situação de Pedro na água, andando sobre as águas, né? Quando ele começa a afundar, Jesus pega ele pela mão, puxa ele, põe ele no barco e fala para ele: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, quando Jesus olhava para uma pessoa em dúvida, com pouca fé, ele via e identificava isso. Mas aqui, o que é que ele diz no versículo 5? E Jesus vendo a fé deles. Jesus viu fé nesse homem. A questão não era essa. O perdão dos pecados foi entregue imediatamente em resposta à fé. Como ele veio com fé, Jesus já imediatamente: filho, perdoados estão os seus pecados. Mas a cura só foi entregue no momento mais apropriado para que ela pudesse gerar o máximo de glória para Deus, confirmar o máximo possível a fé daquele doente e trazer mais salvação possível para os demais que estavam ali ao redor dele. Então, sim, perdão dos pecados vai gerar a cura. Quando? Depende dos propósitos do Senhor. Nós temos que manter a nossa fé, sim, clamar, pedir pela graça do Senhor para que Ele cure e confiar que Ele, que é poderoso para curar em um instante, pode também curar através de um tratamento médico prolongado e difícil, pode não curar e deixar você partir com aquela enfermidade, mas te curar lá no céu. Quando você entrar lá, você vai estar completamente são. Segunda lição, Jesus, e ela tem bastante a ver com a primeira lição, porque Jesus se apresenta agora como Deus verdadeiro que perdoa os pecados. Os escribas viram na declaração de Jesus, quando Jesus falou para aquele homem: perdoados estão os teus pecados, uma afirmação de divindade. E nessa parte, Jesus não corrige os escribas em momento algum. Vocês acharam que eu estava falando que eu sou Deus? Acertaram. É basicamente isso que Jesus disse. Mas eles também dizem que Jesus blasfemou ao fazer essa afirmação. Porque sim, se a Isa aparecer aqui um dia no culto e falar assim: olha, eu descobri que eu sou uma deusa, nós vamos achar: olha, você está meio, né, não está batendo muito bem, não está espiritualmente bem, o que está acontecendo? Qual que é a blasfêmia aqui? Então, o inimigo, essa barulheira, irmãos, tirou minha concentração. Desculpa, deixa eu voltar aqui para... Acho que tirou de vocês também, né? Tirou um pouco de todo mundo aqui. Vamos voltar, deixa eu ver onde é que eu estava aqui. Mas eles também dizem que Jesus blasfemou fazer essa afirmação, e é nessa parte que Jesus corrige eles. Não, vocês não estão certos, eu não blasfemei. Mas Jesus não fala assim de forma direta. Jesus é muito sábio, irmãos. Ele é onisciente, então assim, ele sabe exatamente o que precisa ser falado. Diferente de mim, de você, que às vezes a gente erra, fala o que não deve, fala mais do que deve, fala menos do que deve. Jesus fala exatamente o que precisa ser dito, na hora exata que precisa ser dito. Ele pergunta para eles, o que é mais fácil? Ele faz uma comparação. Perdoar pecados ou fazer paralíticos andarem? O que é mais fácil? O que é mais fácil para você, Maria? Perdoar pecados dos pecadores ou fazer eles andarem quando eles são paralíticos? Veja, as duas coisas são absolutamente impossíveis.
Não cabe a nenhum de nós fazer nenhuma delas, né? Aos homens, as duas coisas são impossíveis. Então a pergunta de Jesus é retórica, porque as duas são impossíveis para um homem, as duas são absolutamente fáceis para Deus. Meu Jesus, tem misericórdia desse pessoal, salva eles, Senhor, liberta, livra eles dessa loucura, Senhor. Então as duas coisas são impossíveis para um mero homem, mas nenhuma das duas é difícil para Deus. Então, se Jesus pudesse fazer o paralítico andar, é óbvio que ele poderia também perdoar os pecados do paralítico. E mais, é claro que não era apenas um homem. Se Jesus pudesse curar aquele paralítico, isso era um sinal para eles de que ele também podia perdoar os pecados do paralítico e de que Jesus não era apenas um homem. Então, quando Jesus diz para aquele paralítico para levantar e andar, o milagre que acontece com ele não é apenas um sinal, não é só uma evidência, é uma declaração de Jesus. Através disso, Jesus está dizendo que ele perdoa pecados, ele está dizendo: eu perdoo, eu curo, eu sou o Deus verdadeiro. Então, aquele homem, quando ele foi curado, ele teve a fé dele confirmada e fortalecida. Os discípulos tiveram naquela ação de Jesus uma declaração e uma prova da divindade de Jesus, e os escribas tiveram a chance de confessar a sua própria blasfêmia. Porque se Jesus podia curar o paralítico, ele podia perdoar o pecado do paralítico. E logo, eles é que estavam blasfemando ao negar a Jesus aquilo que era o direito dele, que era a glória e a honra como Deus encarnado. A terceira lição, irmãos, é a importância dos amigos de fé. Quantas coisas maravilhosas aconteceram na vida daquele homem nesse dia? Um pecador foi perdoado, um paralítico foi curado, a divindade de Jesus foi revelada. E eu quero que você perceba o seguinte, irmãos: nada disso teria acontecido se não fossem aqueles 4 amigos crentes do paralítico. A Bíblia diz que apenas um homem naquele dia recebeu perdão e cura. Só aquele paralítico ouviu de Jesus as palavras: filho, perdoados estão os teus pecados. Só aquele paralítico ouviu de Jesus as palavras: levanta-te, toma o teu leito e anda. Mas a Bíblia diz que Jesus não viu só a fé daquele homem, ele viu a fé dele e dos 4 amigos que tinham trazido ele. Está no plural a palavra, lá no versículo 5, ele diz: vendo a fé deles, no plural. Isso é, dos 5 homens. Então, a fé daqueles amigos participou, de algum modo, da salvação daquele homem. Pensa comigo, irmãos. Quanto esses amigos conversaram sobre a situação daquele rapaz paralítico? Quantas vezes eles falaram: poxa, olha o nosso amigo aqui, está passando difícil, você ficou sabendo? Nossa, você viu o que aconteceu? Olha, ele está tendo uma dificuldade com isso. Quantas vezes eles foram lá jantar com ele, levaram uma comida na casa dele? Quantas vezes eles falaram: olha, fulano está precisando de um banho, vamos lá dar um banho nele? Quantas vezes eles falaram: olha, a roupa dele está muito velha, vamos fazer uma vaquinha aqui, vamos comprar uma roupa nova para ele? Qual deles será que trouxe a notícia falando: olha, eu ouvi falar de um mestre nazareno que curou umas pessoas aí, nossa, eu fiquei empolgado, se a gente levasse ele lá? E será que talvez outros deles falaram: não, vamos lá junto ver primeiro, porque dá muito trabalho levar, né? Então vamos junto. O que será que eles viram e ouviram a respeito de Jesus que gerou neles uma fé tão grande? Ou até uma pergunta bastante importante nessa situação é: como essa amizade nasceu? Será que eles já eram amigos antes dele se tornar paralítico?
e aí ele sofreu um acidente, ficou paralítico e a amizade continuou? Ou será que eles já eram amigos dele desde o início, ele era paralítico, desde o início da amizade? Como será que nasceu a amizade desses 4 com esse paralítico? E como essa amizade durou, irmãos? Porque esse paralítico não podia fazer nada com eles. Se eles falassem assim, olha, vamos lá, comprar um pastel, tomar uma Coca-Cola, ele não podia ir com eles. Se eles quisessem que ele comesse um pastel e uma Coca-Cola, eles tinham que ir lá comprar o pastel e uma Coca-Cola, levar para ele. Obviamente que isso aqui é um anacronismo, né? Não tinha pastel nem Coca-Cola na época. Mas o que quer que tinha que comiam com pastel, como se fosse um pastel ou Coca-Cola? Não dava para chamar ele para jogar bola. Não dava para chamar ele para fazer um churrasco na casa do fulano. Ele era um paralítico, ele era cheio de limitações de uma sociedade numa época que não tinha toda a acessibilidade que existe hoje. Nem carros, nem toda essa facilidade, e pistas, e cadeira de rodas, nada disso. Porque 4 homens que podiam andar continuaram amigos de um que não podia. Veja, irmãos, via de regra, paralíticos, deficientes, miseráveis e desesperados de todo tipo não têm muitos amigos. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Um paralítico, por exemplo, a Bíblia fala que estava esperando no tanque de Betesda há 38 anos e ninguém nunca em 38 anos se dispôs a pegar o homem no colo e ficar esperando o anjo aparecer e jogar ele na água. Quando Jesus chegou para ele e falou, olha, o que você deseja? Você quer ser curado? Ele falou assim, Senhor, eu até queria, mas não tem ninguém para me jogar na água. Eu estou aqui há 38 anos, ninguém se oferece para me ajudar. Outro paralítico, a Bíblia fala que ele era deixado na escadaria do templo todo dia para mendigar. Quando Pedro ia subindo para a oração e ele pede para Pedro uma moeda, alguma coisa, e Pedro fala para ele, nem ouro nem prata eu não tenho, mas o que eu tenho te dou, levanta-te e anda. Aquele homem tinha sido deixado por alguém para mendigar lá o dia inteiro, e ele fazia isso, ele era conhecido no lugar. Ele estava lá sozinho. A realidade, irmãos, é que, em geral, nós temos menos amigos quando mais precisamos deles. Por isso, só o fato desse paralítico ter 4 amigos verdadeiros já é um milagre. Se ele não tivesse sido curado, ainda assim eu poderia admirar o fato de que 4 pessoas se dispuseram a carregar um paralítico nas costas por quilômetros e quilômetros e quilômetros. Sabe lá Deus, talvez por dias, viajando de longe para chegar em Cafarnaum, na casa de Jesus, com esse homem carregado nas costas, sem nenhuma expectativa de ganho pessoal, qualquer que fosse, mas simplesmente pela alegria de poder ver o seu amigo ser curado, pela fé de que Jesus ia curar o seu amigo. Agora, irmãos, se a amizade é tão milagrosa, então, irmãos, nós temos que aprender a ser amigos. Porque hoje, se nós aprendermos a ser amigos, hoje, nós podemos ser um milagre na vida de alguém. Simplesmente oferecendo uma amizade cristã verdadeira para quem precisa. Já vai ser um milagre. Já vai ser uma coisa maravilhosa. Independente do que vai acontecer depois disso. Independente do que vai ocorrer depois dessa amizade. De quantas curas e milagres e maravilhas e coisas tremendas o Senhor vai fazer através desse amor fraternal. O fato é que só por você ser amigo para alguém, Deus já vai estar operando uma maravilha. Uma verdadeira amizade cristã, irmãos, ela tem nessa história um espelho. Essa história reflete exatamente o que é uma verdadeira amizade cristã. Porque ela nos leva mais para perto de Jesus.
Um amigo cristão leva o seu amigo para perto de Cristo. Conduz, influencia, leva, constrange para que a pessoa se aproxime de Cristo. Tal foi a amizade desses 4 rapazes. Será que o paralítico comprou? Quantas vezes já tinham levado ele em pessoas que supostamente podiam curá-lo? Quando o amigo chegou para ele falando, olha, eu vou levar você para um mestre de Nazaré, que mora lá em Cafarnaum, e a gente vai carregar o fulano, o Beltrano, o ciclano vai me ajudar. Nós vamos colocar você aqui numa rede, né, em cima de um pau, sei lá como é que eles fizeram para carregar esse homem. Vamos colocar você no cangote, nós vamos dar um jeito. E nós vamos levar você até ele para você ser curado. Talvez o paralítico falou, cara, outra vez? Outro? Não, deixa para lá. Mas daí esse amigo falou, não, você não está entendendo, esse eu vi ele fazendo um cego ver, eu vi ele ressuscitando um morto, eu vi ele libertando uma pessoa completamente endemoniada, vamos lá, você vai ser curado. E eles foram, talvez até ele não quis ir, mas eles falaram, você é paralítico, não pode resistir, não tem jeito, você querendo ou não querendo, nós vamos te levar. Colocaram ele na rede, levaram no caminho, ele foi se convencendo. Eu estou, obviamente, conjecturando, mas é bonito você imaginar o esforço desses amigos, não só para carregar, o esforço físico para carregar, mas o esforço espiritual para convencer ele de que, de fato, Cristo ia fazer alguma coisa na vida dele. Eles estavam lutando pelo bem desse amigo para que ele chegasse próximo de Jesus. Embora ele não pudesse por si mesmo se aproximar de Cristo, ele não pudesse por si mesmo ir até o Senhor, eles falaram, nós vamos ser as suas pernas. Se você não tem força, nós vamos te carregar e você vai. Um amigo verdadeiro, um amigo cristão, não abandona o amigo por causa das suas deficiências e dos seus sofrimentos. É por isso que tem tão poucos amigos de pessoas deficientes, pessoas com limitações, porque não tem muitos amigos verdadeiros. Um amigo verdadeiro não se importa que ele era paralítico, que ele não podia andar, que ele tinha necessidades especiais. Ele ia ficar com seu amigo, esses 4 homens, irmãos, eles iam ficar com seu amigo. Se ele tivesse que morrer no caminho, eles morriam com ele. Se alguém viesse falar mal daquele paralítico, eles iam brigar por ele. Eles eram amigos dele, ele não ia sofrer sozinho. Se tivesse que sofrer, ia sofrer junto com eles. Porque eles eram amigos verdadeiros. Um amigo cristão verdadeiro enfrenta grandes obstáculos, com risco próprio, sem esperança de recompensa pessoal, exceto ver o seu amigo salvo e curado em Cristo. Quando eles chegam lá na casa de Jesus e a casa do Senhor está completamente abarrotada de pessoas, e você vê que as pessoas que estavam ao redor de Jesus, e é uma coisa interessante para você perceber, certo? Porque a multidão tal estava lá, e aí eles chegam para a casa de Jesus e não conseguem entrar, porque a multidão estava muito... mas a multidão não podia falar assim, não pode passar, vem aqui, você quer chegar até Jesus. Podia abrir caminho, né? Mas as pessoas que estavam ao redor de Jesus não eram Jesus. Jesus teria aberto passagem, se fosse certo? Mas as pessoas que estavam ao redor de Jesus não tinham essa consideração. Não estavam dispostas a se levantar e dar espaço para um aleijado passar. Então nem sempre, irmãos, a gente pensa que só porque tem pessoas envolvidas ali em torno do nome de Cristo, que todas elas são realmente cristãs. Não é verdade. Tinha bastante gente ali naquela multidão que não estava muito preocupada se aquele aleijado ia conseguir chegar perto de Jesus ou não. Mas aqueles amigos não ficaram discutindo com a realidade, brigando, ficando tristinho, falando, tá cheio de hipócritas aqui nessa multidão, deixa para lá, vamos para casa, isso é bobagem. Não, eles falaram assim, não. Tem um monte de gente aqui desinteressada em ajudar o próximo ao redor de Jesus, uma multidão abarrotada que não está nem aí se esse paralítico vai ter acesso a Cristo ou não. Bom, o problema é deles, nós vamos na marra. Provavelmente, vocês não conseguiram chegar para ele. Como é que eles subiram no telhado? Vocês acham que a multidão abriu espaço para eles pôr uma escada, pessoal?
Eles devem ter subido em cima da galera, igual o show de rock, assim, sabe quando o cara pula assim na multidão? Eu fico imaginando, irmão, o esforço hercúleo desses 4 homens para abrir espaço até uma parede, um muro, ou talvez ir na casa do vizinho e ir subindo pelo muro, com o aleijado, o paralítico nas costas, subindo no telhado, chegando no telhado. Ah, mas você vai quebrar o telhado da casa? Mas você vai ter gasto, depois você vai ter que consertar. Risco próprio. Nenhuma expectativa de recompensa pessoal. O nome deles não é lembrado. De onde eles vieram? Não sabemos. Só sabemos que eram 4 homens. Só sabemos que eles tiveram provavelmente de consertar esse telhado depois. Mas sabemos que eles estavam dispostos a fazer isso pelo bem do seu amigo, para que ele chegasse a Jesus. Eles arrancaram o telhado, desceram o homem com corda. Uma amizade assim, irmãos, desse tipo, é extremamente rara. Ela é rara, muito rara. Não tem muitos amigos assim. Quando ela acontece, ela é tão rara que ela é milagrosa. O fato dela existir é um milagre. Quando ela existe, ela precisa ser preservada, ela precisa ser valorizada, ela não pode ser jogada fora, ela não pode ser tratada com desprezo. Nós temos de agradecer a Deus sempre se nós temos amigos assim. Se tem pessoas assim ao nosso redor, nós temos de louvar e glorificar muito a Deus por ter amigos assim. Então, irmãos, o que eu digo para você hoje? Em nome de Jesus, vá e seja o amigo verdadeiro de um paralítico. Vá e seja o amigo cristão e verdadeiro de um paralítico. De um que não pode andar com as próprias pernas. De um que não tem esse tipo de amizade. E leva ele para Jesus. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, pelo teu amor, obrigado, Senhor, pela tua bondade. Senhor, nós não somos dignos de tamanha graça, tamanha misericórdia da parte do Senhor, mas nós cremos e confiamos no teu amor e no teu poder. O Senhor, que é o nosso Deus, Pai, nunca nos abandona, é o nosso verdadeiro amigo, está sempre conosco, nos ensina, Pai, a ser amigos como o Senhor, Pai, a aprender com o teu exemplo, a aprender com esses 4 homens, Senhor, a ser cheios de fé no Cristo que perdoa pecados, no Cristo que faz o paralítico andar. Em nome de Jesus. Amém.